Boa tarde, vamos para nossa live de hoje, a primeira live de hoje, porque hoje terão duas, tá bom? A primeira vai ser com a Carolzita, Carol, personal trainer. Vamos falar um pouquinho sobre musculação após os 40, né? Porque nós duas quarentamos, eu primeiro que ela, e a gente encontrou várias dificuldades nesse pós-40. Inclusive, a gente tem recebido também relatos de pupilas nossas, né? Mencionando essa mesma dificuldade, tanto na recuperação quanto nos resultados. Muda tudo, gente, muda mesmo, tá? Não é balela, não. Depois dos 40 as coisas pioram um pouquinho. E eu e a Carol, a gente troca muito figurinha, eu e ela mesmo, bate-papo, e a gente acha legal compartilhar muitos dos nossos pensamentos com vocês, porque a gente chegou a algumas conclusões importantes que a gente quer dividir com vocês sobre isso, tá bom? Resultados, treinamento, tudo isso após os 40, tá? Então, a Carol já chegou, eu vou convidá-la aqui para entrar. Se vocês puderem já usar aqui esse aviãozinho, encaminhar para as amigas, tá? Amigas que eu falo, mas é qualquer pessoa que tem interesse no assunto, porque às vezes você quer mostrar, que o seu personal trainer entenda a sua situação atual, então mostra essa live para ele, entendeu? Tudo isso é importante, então chama todo mundo para vir aqui assistir a live, tá bom? De vez em quando eu vou tentar ficar olhando as perguntas que vocês mandarem aqui nos comentários, mas se vocês quiserem também mandar nessa interrogação, eu vou ficar olhando de vez em quando. Tá aí, a nossa loura chegou. Gente, eu vou passar aqui ao vivo, porque eu ganhei da minha aluna. E isso aqui é maravilhoso, ó. É um negócio labial. Maravilhoso. Com cor? Não, sem cor. Como é que fala? É só tipo Lip balm, né? Uhum. Maravilhoso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Pra onde vocês estão, que eu não sei. Vamos ficar sem filtro? A gente vai ficar no natural? Eu não gosto do natural. Eu não vou, porque eu tô me achando muito gata. Ah, mas eu gosto de estar mais gata ainda que natural. Eu sou dessas. Pois bote o filtro, querida. Não, senão vai ficar muito destoante. Eu só boto o filtro se tu botar. Apresente, todo mundo que me segue provavelmente te segue também, mas se apresenta aí porque vai que. Vai aqui, né? Vai que. As pupilas já estão aqui, nossas pupilas. Bom, gente, primeiramente, né, para quem não me conhece, eu sou personal trainer há bastante tempo. Já estive fora da área, depois eu voltei novamente. Moro aqui nos Estados Unidos e estou com 40 anos nesse momento. Eu acho que é por isso que a gente está fazendo essa live aqui, para poder clarear alguns pontos sobre treinamento de força nessa idade e para quando chegar nessa idade ou passar dessa idade, né, também. Porque a gente sabe que as coisas dificultam para nós, mas não são impossíveis. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E varia também, a gente fala assim, após os 40, mas pelo menos comigo eu percebi assim, ó. Eu percebi diferenças mais bruscas depois dos 41, chegando nos 42 que eu tô agora. Esse ano eu completo 43 anos. Então, assim, até eu completar os 40 mesmo, eu tava good vibes, tava tudo bem. Mas tem gente que tá ali nos 38, 39 já tá sentindo. Isso varia muito, mas é mais ou menos nesse meio. 38 até os 42, as coisas mudam e mudam assim, ó. Parece que a gente dorme de um jeito e acorda do outro. É mais ou menos isso. Eu diria que é bem isso, né? Eu queria, antes da gente começar a live, porque eu gosto de live que interage. Então, antes de começar com alguns pontos, eu queria perguntar para quem está aqui na live, qual é a idade de vocês? Eu estou me escutando no teu coisa. Será que está muito alto o teu retorno? Não. Acho que eu estou me escutando um pouco. Falem se vocês estão escutando a gente perfeitamente e comentem aqui qual é a média de idade de vocês. Aliás, tem gente que não gosta de falar a idade, né? Mas quem não tiver problema com isso, quiser colocar aqui, só para a gente ter uma noção de qual é o público que a gente está falando hoje, ok? Se a gente pega uma galera aí que tá com 30, 35, 36, 37, ó, várias aqui, né? Cara, esse é um momento. Eu quero trazer com a Carlinha aqui alguns pontos que eu acho importantes, tá? Fora a questão de estilo de vida, alimentação, que é o que ela fala, a questão de reposição hormonal, eu acho que não cabe pra gente estar falando aqui, mas a gente sabe que tem sua importância.
E os hormônios afetam muito no rendimento, os hormônios afetam muito na questão, não só da questão da força, mas da perda óssea. Quanto mais você vai envelhecendo, tudo vai degenerando, tudo vai oxidando, tudo vai perdendo-se, né? A gente não constrói nada após os 30, 40, 50 anos, a gente vai perdendo. Então, pensa nisso em relação à massa magra, né? Massa magra é sinônimo não só de estética bonita, né? A gente sei que hoje em dia a gente só olha para a questão da estética, mas é a questão de força, vitalidade, manutenção da massa óssea, porque quanto mais músculo você tem, você consegue manter também massa óssea. Então é um envelhecimento. A gente tem que pensar o seguinte: 40 chegou, a gente está na metade da vida, bebê. Para lá, a gente tem que pensar sim qualidade de vida. Quando a gente tem 20, a gente pensa na bunda dura. Não que você não pense na bunda dura agora, mas agora a gente pensa na bunda dura e na bunda que vai levantar da cadeira para poder pegar um controle da TV. Isso é o ponto também, né? Sem sentir cheio de dor. E a gente vai falar de dor articular, porque eu sei que muita gente nessa idade, né, acaba sentindo bastante dor articular, bastante desconforto nos treinos. Como é que deve ser a divisão de um treino? Muda alguma coisa? Não muda? O volume do treino nessa fase? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu que estou tentando abrir aqui um negócio que eu tinha feito, uns tópicos. Eu não estou conseguindo abrir meu computador, gente, meu iPad. Enquanto tu abre aí, deixa eu compartilhar também aqui, ó, que é mais ou menos isso aí que a Carol falou mesmo, o que é que eu percebi, o que é que eu agradeço todo santo dia. É eu ter tido um passado que eu sempre treinei, né? E eu sempre treinei musculação. Então, eu já treino há mais de 25 anos. Então, assim, no auge dos meus 20 anos, eu já treinava. Então, a minha massa muscular, ela foi construída lá atrás. Apesar de, na época, eu não treinar direito, tudo isso, mas quando a gente é novinha, nos nossos 20 e poucos anos, ou 20 e muitos anos, o que você fizer, gente, já dá resultado. É um negócio, assim, impressionante. Então, eu sempre fui muito ativa, eu sempre treinei e eu sempre tive uma boa massa muscular. E eu fui percebendo que isso me ajudou muito agora, a chegar nos 40, já com esse meu histórico, já ser uma pessoa treinada, porque é como a Carol disse, o que é que eu percebo? Hoje, é como se hoje em dia eu não conseguisse mais construir músculo. Claro que a gente constrói, mas em comparação à década passada e à antepassada, a antes, né, a de 20, de 30, é totalmente diferente, é totalmente. Então, a gente tem que ter uma mentalidade de nós pós-40, tá? Que hoje, o que a gente vai fazer hoje de treinamento é para sustentar o que a gente tem. Porque no caso, passou dos 40, a gente vai perdendo gradativamente. A gente já perde. Se a gente treinar meia boca, imagine se não treinar. Existe alguns pontos que eu acho importante, assim, ó. Eu sei que todo mundo, de um modo geral, assim, eu não sei quem tá aqui na live também pode me falar isso. Algumas de vocês buscam a questão estética com muito mais afinco. Eu e Carlinha, a gente não abre mão da questão estética, então a gente preza muito pela nossa estética corporal, por estar se sentindo bonita, bem, por colocar um biquíni, por estar tudo durinho, tendo a consciência de que anos vão se passar e a idade vai chegando. Só que o que a gente puder antecipar... Gente, não repara minhas unhas, tá bem já no fim do fim, entendeu? Reparem. Mas tudo que for a gente puder antecipar, melhorar, a gente parte desse princípio. Tem pessoas que não pensam dessa forma. Aceitam com naturalidade a velhice e vão deixando caminhar. Sinceramente, no meu ponto de vista, não tem certo e errado. É como você quer envelhecer e como que você quer ficar nessa situação ao longo período da vida. Eu quero estar sarada ainda e quero estar forte, quero me sentir viva, quero ter toda a vitalidade do mundo até o último ponto da minha vida, até o último momento que eu estiver suspirando, oi, estou aqui no mundo. Então é isso. O que eu puder fazer de melhor vai ser suplementação, alimentação, treino, procedimentos estéticos que venham a melhorar e não colocar ainda mais em risco. Então, acho que tudo isso é importante, mas cada um leva isso como acha que é mais viável para você mesmo. Eu não acho que deve ter uma imposição sobre isso. Sobre a questão dos treinos, que eu queria falar primeiramente, é o seguinte: existe sim uma facilidade, digamos assim, uma maior oxidação, maior inflamação nesse período, não é? A gente sabe que existe
uma situação mais inflamatória após uma determinada idade, por conta das trocas hormonais e por conta de vários outros fatores, inclusive os fatores externos, estresse, ansiedade, né? Eu acho que a gente passa por um período também dessa fase. Então, como a gente tem muitos fatores extremamente inflamatórios e a gente às vezes não consegue controlar também uma alimentação que ajude 100% nisso, a gente tem que pensar num treino que não seja muito catabólico e ao mesmo tempo muito estressante. Eu vejo um erro muito comum, e aí é onde eu quero pegar aqui, quando eu pego alunas, e aí independente da idade, mas principalmente 35 mais, tá? 40. Eu pego muitas pessoas com volumes de treino absurdos, com 8 exercícios, 10 exercícios. Lembra quando começou a me treinar? O meu treino era um negócio bizarro. Exatamente. Então, a gente pega uma característica de pessoas, às vezes, que estão fazendo vários exercícios e tem 2 pontos ruins aí. Primeiro, que ela não consegue gerar uma sobrecarga razoavelmente boa, que a gente chama de intensidade, para que ela melhore a força dela, que é uma das habilidades e físicas mais importantes no treino de musculação, para a sua vitalidade de força. E quando ela faz muito exercício, muito volume, muitas séries, muita coisa, ela não consegue dar intensidade. E não dando intensidade, ela perde a possibilidade de trabalhar força. Entende? Então, o primeiro ponto, dentro de um treinamento, para mulheres que já estão num período mais inflamatório, precisam aumentar sua intensidade no treino, treinar com resistência com carga, é reduzir esse volume. Porque não tem necessidade de um volume tão alto. Aí é onde vem o pecado. A galera se baseia em treino de blogueira e de atleta de fisiculturismo. Gente, esquece. A Franciele Matos, da Ângela Borges, mesmo estando em 37 anos, vocês vão ver que o volume de treino delas, até mesmo nessa fase, eu acompanho elas há muito tempo, até elas estão reduzindo um pouco o volume nessa fase, porque elas estão chegando perto do 40. Não dá. Não dá para manter um volume muito alto de muitas coisas, entendeu? Se você quer manter intensidade. Então, a gente precisa pensar que entre 4 a 5 exercícios por treinamento seria muito bom, entre 4 a 5 séries. Se a gente for pensar de um modo geral, existe a individualidade biológica de cada um. E aí a gente tem que pensar quantas vezes na semana esse cara vai treinar. Porque se essa pessoa, mulher, vai treinar 2 vezes na semana, aí realmente não dá para fazer 4 exercícios. A gente vai ter que meter uns 6 exercícios pelo menos. Porque também o volume semanal faz toda a diferença. Entende? Então, quando a gente vai estabelecer... Vocês estão escutando o meu retorno ou só eu estou escutando o meu retorno? A galera que tá na live, eu tô me escutando, tu acredita? É bem o teu volume que tá alto. É eu que grito mesmo. Eu vou e passar só um parêntese aqui. Oi? Um parêntese aqui, Carol, que eu vou abrir. Tu tá falando para as pessoas se baseiam em treinos de atletas, em treinos de blogueiras, assim como também é importante uma pessoa que não tem uma rotina de treinamento tão intensa como eu e a Carol, se basear no meu treino com o dela, porque também acontece muito. Mas, Carol, eu te vi fazendo treino tal, mas calma, mas como eu disse, eu já treino há mais de 25 anos, gente. Então, o que não é volumoso para mim hoje, pode ser para você. Então, lembrando que o volume é um dos fatores primordiais do treinamento, que é um fator evolutivo. Imagina se vamos lá, imagina se alguém aqui começa a treinar agora. Tem muita mulher que decide treinar após os 30 anos. E aí imagina só que você já começa o treino com um volume muito alto. Você não vai ter para onde evoluir mais quando a gente fala de volume. Vai ficar estagnado. Entendeu? Então, quando a gente pensa no indivíduo numa mulher que acabou de começar a treinar, a gente pensa que ela tem que evoluir gradativamente. E se eu jogo muitos exercícios, primeiro, uma pessoa que vai começar a treinar e ela pega uma ficha que tem 6 exercícios,
ela não vai conseguir executar muito bem cada exercício desse, porque é muita informação. As meninas que estão no meu projeto sabem bem. Eu pego no ponto da questão postural, que a gente vai chegar agora, daqui a pouco, nesse aspecto, que é da questão postural, da questão de você se posicionar de uma maneira correta, de você estar atento à contração muscular, de você estar atento a fazer força de maneira correta para não se machucar. Então, se você bota todas essas observações dentro de 6 exercícios, fica muito difícil de você conseguir executar isso e progredir a tua consciência corporal em cada um deles. Fica E a inviável. mesma coisa funciona, gente, para dieta. Tem gente que tem medo. Eu recebia muita pergunta, eu fiz até um Reels para botar no meu feed, que tem medo de começar a fazer mentoria comigo, porque a minha estratégia alimentar, eu sou muito mais carnívora e tudo. As pessoas têm medo porque eu não vou conseguir comer só carne. A mesma coisa que a Carol não vai chegar numa pessoa que nunca treinou, vai colocar um treino muito volumoso, eu não vou pegar uma pessoa que vem de uma estratégia alimentar totalmente, né, livre, solta, comendo à vontade, e já vou tacar ela numa cetogênica. Não, é gradativo. Isso funciona para treino e para alimentação também. Certo. Ó, vamos lá. A gente falou de volume, quantidade de exercícios, quantidade de séries. Então, se você está acima de 35 ou começou agora, ou já treina há muito tempo, às vezes, para quem treina há muito tempo, reduzir o volume em algum momento também é importante. Porque o teu corpo está estressado. E um corpo estressado não hipertrofia. E um corpo estressado não consegue gerar uma síntese proteica tão boa. Não consegue absorver nutrientes. Eu como fase própria desse momento, né? Fase desse momento, tenho alguma disfunção no meu organismo que não estou conseguindo converter. Na verdade, nem sei se é converter, é se ligar, né? Se ligar à ferritina. Então, minha ferritina tá baixa. Tanto que vocês viram eu em São Paulo, para quem me acompanha, que eu tava lá tomando ferro para tentar aumentar o nível de ferro e quem sabe ele se ligar e, né, ter lá aquele nível maior de ferritina. Então, assim, quando a gente tá passando por qualquer nível de estresse, né, a mais, a gente acaba não conseguindo recuperar os tecidos, fazer uma boa síntese dos nutrientes que a gente está consumindo e daquilo que a gente precisa. Teve até um cara recentemente, atleta, tá? Que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: hoje eu tive um estresse muito grande e eu não vou fazer um treino de perna, eu vou fazer um treino de ombro, porque um treino de perna ele é mais inflamatório do que um treino de ombro. Olha que interessante isso. Muito. Olha que interessante isso. Porque quando você tem conhecimento do seu próprio corpo, quando você tem conhecimento da fisiologia humana, você começa a entender que não é tão simples assim. Não é só chegar lá, pegar uma ficha e fazer o que está escrito. Às vezes você está fazendo tudo como manda o figurino, mas o teu corpo não está alinhado. E aí ou você está com um volume de estresse mais alto, ou você não dormiu bem. E aí você vai fazer, por exemplo, não dormir bem. Mas tá lá na minha ficha para fazer um treino de perna. Cara, muda, às vezes é necessário. Faz um treino de braço, ou faz um treino que vai te exigir menos. E esse é um feedback que eu dou muito para as minhas alunas, que é esse conhecimento de independência e de... Eu e a Carlinha, a gente prega muito isso. O que adianta a pessoa ficar que nem um robô, achando que tudo que está sendo feito ali tem que ser feito que nem algo pragmático, de robotizado, se ela não vai ter um bom aproveitamento. Agora, lógico que não adianta a pessoa chegar lá, ela tem preguiça de treinar, fazer um treino de perna, e ela vai dizer, hoje eu não vou fazer um treino de perna porque eu tô com preguiça. Aí é diferente. Aí a gente volta para aquele que eu e a Carol também a gente prega muito, o autoconhecimento. Vocês têm que saber identificar quando vocês estão realmente inflamados, necessitando dar uma pausa, ou quando vocês estão com preguiça. Hoje eu, de manhã, quando eu fui treinar, fui de manhã cedo, é um horário que eu não gosto de ir, eu fui me acabando de preguiça. Mas eu fui e eu ainda faço uma coisa. Toda vida que eu tô com preguiça, mas isso, gente, eu sou meio paranoica, tá? Toda vida que eu tô com preguiça de treinar, o que é que eu faço? Eu coloco uma punição pra mim mesma, para o meu cérebro parar de mandar informação de preguiça. Então, toda vida que eu vou treinar com preguiça, eu faço um a mais, uma coisa que eu não gosto de fazer, justamente para essa informação de preguiça parar de chegar. Então, hoje no pós-treino, eu ainda fiz 20 minutos de elíptico, que eu odeio. Mas eu fiz para me punir por conta da preguiça. Eu não me puno, não. Eu já tô com preguiça, eu vou me punir? Vou me punir. Nunca na minha vida. Isso aqui não funciona comigo. Só antes de voltar para a questão do ponto, eu vou responder aqui 2 pessoas que falaram se eu ainda tô na Flórida. Sim, eu tô na Flórida. Se vocês quiserem mandar pergunta, depois eu volto para olhar para vocês. E em relação a se arrepender, eu achei interessante esse comentário dela aqui,
porque é uma coisa que eu vejo muito algumas pessoas trazendo esse aspecto. Eu me arrependo de não ter começado antes. Eu me arrependo de não ter começado a treinar antes. O arrependimento, ele é muito... Como é que fala o nome da palavra? Ele é muito digno, não é digno, mas ele é muito fiel. É óbvio que quando você, tipo, olha pra trás, você pensa... Eu penso, por exemplo, cara, eu queria ter investido melhor financeiramente em alguns pontos que eu não fiz. O ponto aí é você não ficar dentro dessa frase. Ai, eu me arrependo. Não se paralisar por conta disso. Tá bom, você se arrepende, beleza, a gente já entendeu. Agora é agir. É começar daí pra frente. Então, você mesmo estando com 40, com 50, com 60, com 70, você sempre pode dar o start para melhorar 10%, 15%, 20%. Inclusive, perguntaram aqui, eu já tenho 47 anos, sou sedentária. Adianta eu começar agora? A gente recebe muito essa pergunta também, né, Carol? Exatamente. Claro então, que adianta. Qualquer coisa que seja feita, você vai sair do ponto 0 para o ponto 1. Se você tiver a fim de ficar no ponto 0 para sempre, é um problema seu. Mas se você tá a fim de sair do ponto 0 para o ponto 1, do ponto 1 para o ponto 2, mesmo que você não chegue nunca no ponto 10, no ponto 100, tá tudo certo. Mas só você saindo do ponto 0 que você tá e indo para algum outro ponto, já é alguma coisa. Uma coisa que talvez você não conseguia, por exemplo, tem alunas minhas que às vezes não conseguiam pegar um negócio no chão sem sentir dor. Hoje, muitas delas pegam alguma coisa no chão sem sentir aquele desconforto, uma fisgada, uma dor, ficar travada. Então, só de você sair do ponto 0 e não sentir mais isso, já valeu, não valeu? Então, é melhor do que nada. Agora, Carol, eu queria mudar esteticamente. É possível? Também é. Se você tá nesse peso aqui, você perde 4 quilos, 5 quilos, você sai disso para isso. Se você antes tinha um braço super flácido, você começa a treinar, pegar peso, pegar ferro e sai de um braço super flácido para meio flácido, você melhorou. Então, tudo dá para melhorar. A questão é, o quanto eu vou melhorar? Não sei, gatinho. Se eu soubesse, eu já estaria rica, né? Inclusive, a pessoa perguntou aqui, mas eu ainda ganho músculo se eu fizer isso? Gente, eu tenho uma pupila de 60 anos que está ganhando músculo. É mais lento o processo, ela tem que se esforçar um pouco mais. Ela treina de segunda a sábado, musculação, treino bem direitinho. Ela tá ganhando músculo. Se ela com 60, ela consegue ganhar, você com 47 provavelmente também consiga. Agora tem que se dedicar, tem que fazer o negócio direito e bem feito. Vai ser um pouco mais difícil, mas é possível. Igual a Rita de Cássia que falou, eu consigo ganhar músculo ou demora muito? Depende do quanto que tu dorme, depende qual a idade, depende como é que tá teu nível hormonal, depende como é que é o teu treino, como é que você se puxa dentro do treino, que é o que eu vou chegar agora sobre a sobrecarga, depende como que você leva a sério isso, o quanto que você tá disposta, o quanto que realmente a tua genética é favorável ou não. Tudo isso influencia no tempo de resultado. Isso é fato. Ah, mas a vida não é justa, porque a vida não é justa. A vida realmente é justa para mais para uns e justa para menos para outros. Isso é fato. Então, nossa, a Carol caiu? Caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Enquanto ela não volta, gente, é sobre isso, tá? Vai ser necessário um esforço maior, realmente, para quem tá 30 e poucos, 30 e muitos, chegando nos 40, vai ser um esforço maior, mas, assim, resultado tem. Você não vai ter resultado se você ficar parada, tá? Mas resultado tem. Deixa eu ver aqui, ela tá voltando. Não sei por que ela caiu. Ver se vai dar certo aqui ela voltar. Voltou. Gente, olha, o Mark Zuckerberg, ele não vai com a minha cara. Vai não. Ele não vai com a minha cara. Gente, o Instagram da Carol é todo diferente. As coisas chegam atrasadas para ela. É tudo mais complicado no Instagram dela. Bugado. Todo bugado. Olha, eu vou te contar. Me derrubaram, cara. Me derrubaram. Tome na sua cara, sai daí. Gente, absurdo isso. Mas continuando, que a gente não vai perder o foco aqui. Questão que a gente falou sobre volume e a gente vai falar agora rapidamente sobre sobrecarga. Muita gente nessa idade faz corpo mole.
E algumas delas não faz corpo mole, mas de fato sente uma fadiga maior ao tentar aumentar a carga. Sente algumas dores articulares quando tentam treinar com um pouquinho mais de peso. E a indicação que eu vou dar para vocês são algumas. Primeiro ponto, melhore a sua postura no dia a dia. Sente melhor, fique em pé de maneira mais adequada, tente ativar mais o seu abdômen, tente trabalhar o movimento de mobilidade, trabalhando as contrações musculares e a respiração. Eu vejo muita gente fazendo, as minhas alunas, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. A galera vai fazer mobilidade, a galera faz assim. Minha, parece que ela tá dançando um balé, sabe? Parece que ela tá repetindo uma coreografia do balé. Sabe nem o que tá fazendo direito, né? E pra que tá fazendo? Qual é o músculo que tá sendo trabalhado, que tá sendo ativado? Não sabe nada. Ela faz uma mobilidade só copiando, só... Sabe? Então, a mobilidade, ela é um treinamento para melhorar a resistência de elasticidade e força do músculo. Não é só o alongamento de estirar, é a capacidade de esticar com contrair. Quando eu começo a fazer isso com mais consciência, entendendo qual é o ponto, para liberar aquela musculatura e ativar ela conscientemente, eu dou uma liberada na minha articulação. E logo eu tiro aquela parte de onde a gente tem músculos mais tensionados, músculos menos tensionados. Se você é uma pessoa que passa muito tempo sentada, se você tem muito estresse, você vai ter mais tensão nessa região. Então é preciso que você libere mais essa região do trapézio e ative mais a região do peitoral, do ombro, para que você equilibre essas forças. Então, quando a gente consegue compreender isso, nos meus projetos eu sempre ensino, toda vida que você consegue melhorar essa linha, né, entre desequilíbrios musculares, forças, mobilidades, você alivia as tensões nas articulações. E por mais que, durante uma certa idade, a gente tenha mais desgaste articular por conta realmente da perda, né, dos líquidos sinoviais, do desgaste da própria articulação, dos tendões, a gente consegue, com o aumento da força muscular e o equilíbrio dessas forças antagonistas, a gente consegue... Pode entrar, né? A gente consegue melhorar essas tensões e sentir menos dor. Eu lembro que basicamente quase todas as minhas alunas sempre chegam com desconfortos e elas melhoram 90% dessas dores, principalmente quando elas conseguem trabalhar isso de maneira consistente, de maneira consciente. Quando elas ficam treinando uma vez na semana, não sei o quê, sempre que perde a constância, perde-se a habilidade. Porque o nosso dia a dia, ele passa-se mais tempo sentada, como a gente está agora, do que se movimentando. Então, se a gente não tem uma constância em fazer atividades que façam o nosso corpo liberar essas toxinas, desativar essas musculaturas tensas e melhorar os equilíbrios musculares, a gente acaba não tendo essa melhoria. Se a gente faz uma vez sim, 10 não tem essa regularidade, acaba piorando. Então, esse é o primeiro ponto. Tem algum ponto para colocar sobre isso, Carlinhos? Tem. E assim, a gente está falando aqui do pós-40, 30 e muitos anos. Mas, se você é novinha e se você já começar nesse seu período a saber se posicionar, a saber ter uma postura melhor, a saber contrair quando... É importante você fazer isso agora, porque você vai chegar nos seus 40 sem essas mazelas que a gente tem hoje, entendeu? Então, vícios, né? Vícios habituais do dia a dia. Vícios, exatamente. Hoje vocês têm tanta informação que na nossa época dos 20 e poucos a gente não tinha. Não era fácil como é hoje o acesso à informação, muito conteúdo na internet. Então, se vocês, o quanto antes vocês começarem, porque também tem muitas novinhas que seguem a gente. Então, já comecem a fazer, a praticar tanto a parte de postura, quanto alongamento, fazer de maneira certa, mobilidade, porque no futuro vocês vão agradecer as titias aqui por terem passado esse bizu para vocês. Eu vou pegar o comentário aqui da Cris, que é uma pupila que já foi nossa pupila, e é uma menina muito dedicada, minha flor maravilhosa, adoro ela. A Cris falou o seguinte, ela foi a médica, que a gente não sabe qual é a médico, me proibiu de fazer exercícios agora, pois deu que estou com os joelhos inflamados. Devo esperar mesmo ou você acha que fazendo musculação pode ajudar em vez de prejudicar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando uma articulação ou quando uma região está inflamada, de fato a gente precisa desinflamar. O quanto ela está inflamada eu não conheço,
Não sei se a médica tem essa propriedade, assim, né? Não sei qual é a médica também, quem é. Mas se a articulação está inflamada, a gente precisa dar uma desinflamada para a gente poder voltar às atividades com mais segurança, tá? Então, às vezes, uma pausa ali de uma semana, 2 para desinflamar e, ao mesmo tempo, você tentar fazer mobilidades para ir soltando essa articulação sem gerar uma sobrecarga é interessante. Parar completamente, vamos lá, parar completamente de se movimentar, na minha visão, não é uma boa. Você pode continuar, você pode parar com os exercícios de sobrecarga que estão machucando e inflamando, porque você ainda não corrigiu o que está errado, mas você vai tomar algum medicamento, às vezes, para desinflamar uma região e vai continuar se movimentando, que é fazendo uma atividade de mobilidade, né? Fazendo alguns movimentos que ajudem a gerar essa descompensação ali dentro daquela articulação. E às vezes, até mesmo, quando a gente gera um pouco de ativação para o músculo que está inibido, como o glúteo posterior, que são bem comuns estarem inibidos, e por isso um glúteo fraco, um posterior fraco, causa bastante dores no joelho, porque há uma sobrecarga sobre uma única articulação. Porque quando a gente pega um glúteo fraco e um posterior fraco, a gente já entende que aquele indivíduo ele tem um problema na força de extensão de quadril ou na flexão de joelho. Ela tem uma propriedade maior de força, consciência neural para extensão de joelho. Então, ela trabalha muito, tensiona muito o músculo do quadríceps. Então, quando a gente tensiona muito esse músculo e os outros estão encurtados, imagina só, quadríceps e posterior de coxa. Esse está tensionado e esse está fraco, mas está encurtado. Eles geram uma compensação nesse joelho quando eu tento fazer um movimento. Porque um está encurtado e fraco e o outro está tensionado e está mais forte do que o outro. Então, a gente precisa gerar um equilíbrio de forças antagonistas aí. Então, por isso, eu sempre coloco nos meus treinos, mesmo que seja generalizado, a ativação do glúteo sempre no início de qualquer treino de inferiores. Então, é importante, se você sente dor na articulação, seja coluna, ombro, cotovelo, joelho, não importa. Você precisa analisar qual é a causa. O que está causando essa dor? O que está causando? Será que essa lesão apareceu do absoluto nada, que nem pode pirilim-pim-pim? Pum! Não. Você desencadeou uma inflamação na articulação, não porque aconteceu por acontecer, mas porque você gerou de uma forma bem relacionada à postura, a posição que você fica, a como você treina, a como está a sua pelve. Tudo isso influencia. Então, é importante ser avaliado por alguém que entende bastante para saber a causa. E se precisar fazer uma pausa de uma semana em relação às cargas, sim, depois você volta tentando ajustar todos os problemas que causou e está causando esse desconforto. Uma coisa que eu quero perguntar para a Cris, se ela estiver aqui, é: você sentia essas dores? Porque eu não lembro que ela sentia muitas dores quando ela estava treinando com a gente lá naquela época. Enfim. E outra coisa, gente, a Carol tá falando em relação ao joelho, para ela não parar totalmente de treinar e não colocar sobrecarga, no caso, no treinamento de inferiores. Mas isso também não impede dela ir treinar superiores, correto? Isso. O médico proibiu ela de treinar inferiores, provavelmente. Tem os treinos de superiores que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque muita gente recebe prescrição médica do tipo: você não pode treinar porque você tá com tal articulação inflamada. A pessoa para de ir pra academia totalmente. E tem outro ponto também, tá, Carlinha? Eu não acho viável. Vamos supor que a pessoa tá com uma crise de hernia de disco. Ela vai dar uma pausa ali de umas semanas para até desinflamar. Mas, cara, logo mais ela já vai estar ali, agachando com o peso do corpo, fazendo um movimento de afundo só com o peso do corpo. Não parem. A dor vem porque o corpo está sem movimento. Ele está desequilibrado. O que está acontecendo, olha só, o que está acontecendo gerar a dor é um movimento errado. Não é porque o teu corpo está impossibilitado, é porque o movimento está acontecendo de maneira errada. E aí, por isso ele diz: epa, não se movimenta assim, tá doendo, eu vou me machucar. Então, na hora que você muda o padrão de movimento, automaticamente a dor some. Esse é o ponto que ninguém entende, que ninguém sabe. Aí você proíbe um indivíduo de agachar, quando na verdade ele só precisa agachar de maneira correta. Da maneira que ele precisa agachar. Ativando antes uma musculatura que não está sendo ativada no agachamento. Entende? Essa é a questão. Isso vale também para o aumento de carga. Quando você vai aumentar uma carga, que você quer melhorar a sua força,
Para antes você aumentar, você precisa estar com toda essa postura bem alinhada, bem ajustada, né? Porque se você não estiver com essa postura bem alinhada, bem ajustada, você vai gerar compensações. Você vai roubar para o músculo que sempre vai ser mais forte. Que é igual um cabo de guerra. O cara tá puxando aqui, ele tem muito mais força, esse cara vai sempre ganhar no cabo de guerra. Então, para que eu possa gerar um movimento botando mais carga, os dois têm que estar tracionando a mesma coisa aqui, ó. Para que eu possa subir e descer sem que um esteja mais puxando para um lado ou o outro mais puxando para o outro. Então, nas minhas alunas, eu sempre falo, corrige o que está errado. Quando corrigir, a gente pensa em aumentar. Ixi, Carol, mas aí eu só vou poder aumentar quando eu corrigir? Sim, porque tem outros fatores que aumentam o nível de intensidade do treino, que não é só a carga. A gente pode ativar fatores estressantes que vão gerar hipertrofia e que, de uma certa forma, vão melhorar um pouco a força. Quando você estiver mais apta, aí você aumenta essa carga, mantendo os mesmos padrões posturais de quando você estava com a carga menor. Entendeu? Isso. Então, isso é importante. E aumentar a carga ou ir tentando fazer isso durante o treinamento para quem tem mais 40 é muito importante. Treinar 15 séries de 15 e 20 para sempre amém não faz sentido. Não faz sentido. Se você tem mais 40 e só faz séries de 20 e 15 para sempre amém, tá errado. Nem que você faça uma série pirâmide progressiva. Você começa com 20 com a carga menor, aí aumenta um pouquinho, faz 15, aumenta um pouquinho, faz 12, aumenta um pouquinho, faz 10. Mas você tem que gerar um pouco de treinamento de força em algum momento do treino, senão fica muito metabólico o treino e você acaba não gerando o que a gente precisa, que é aumento de força. É muito importante nessa fase, entendeu? Concordo. Alguma dúvida de vocês? Porque o que eu tinha que falar era mais esse ponto. Volume, sobrecarga e lesão. E um outro ponto também que eu queria colocar é que muita gente perguntou, até uma menina perguntou aqui, eu vi passando, ela falou assim, quantas vezes na semana eu devo treinar a perna? Depende. Depende. Se você é uma pessoa que treina 2 vezes na semana, você só vai poder treinar uma vez, pelo menos uma vez superiores, uma vez inferiores. Se você treina 3 vezes na semana, de forma regular, eu indico que você possa colocar ali 2 vezes na semana, se for a tua prioridade inferiores, e colocar um treino superiores. Se você treina 4 vezes, você pode dividir 2. Se você treina 6 vezes, 5 vezes na semana, aí a gente vai começar a pegar um treino mais elaborado para dividir melhor os grupos musculares para o que é mais a sua necessidade. Aí não é tão simples assim. Mas aí você precisa estar num nível um pouco mais avançado para a gente poder dividir esse treino com mais cautela. Se você não tem um treino tão dividido assim, tão bem elaborado, você já não construiu a base, porque as pessoas esquecem que tem que construir a base. O que é a base? Aumentar a força. A força de empurrar, a força de puxar, a força de levantar, a força de agachar, a força de subir. A gente tem que aumentar primeiro essas forças, equilibrar as forças dos grupos musculares. Quando a gente tiver feito isso, a gente pensa em melhorar estéticas de um certo ponto. Lembrando que para melhorar essa força, vocês precisam estar alinhados, sem compensar com nada. Porque não tem gente que quer empurrar a carga de todo jeito, não está conseguindo com o glúteo e chama outro músculo e tal, e acha que está tendo a... Não. É como a Carol falou no início, você tem que fazer o ajuste postural, saber ter uma consciência corporal mínima para você conseguir fazer essa parte do aumentar a força. Exatamente. Todo o processo. E ela respondeu aqui, ó, quando eu estava com você, não sentia não. Eu lembro que ela não sentia, porque a gente estava ali sempre colocando. Agora ela deve estar treinando sozinha e deve estar um pouco mais perdida em relação a algumas coisas. Por isso, no meu projeto, eu sempre falo, aprendam o que eu estou corrigindo em vocês. Porque o que a Carlinha hoje sabe em relação a treinamento de força foi porque eu falei para ela, tenha capacidade de se autocorrigir, de saber o volume do seu treino mais adequado para você em determinados momentos, em ajustar o treino. Qual exercício eu vou começar hoje? Como é que eu posso... Ah, qual máquina está ocupada? Será que eu posso trocar essa máquina por essa máquina? Será que vai ser a mesma coisa? Um mínimo de conhecimento vocês precisam ter para não ficar reféns de profissionais que às vezes nem vão te dar uma boa orientação. Entendeu? Então, no meu projeto, com as minhas alunas, tanto presenciais como online, eu ensino a ter essa independência, aprender um pouco mais, ter mais consciência corporal. Porque aí você pode começar a entender melhor e se posicionar dentro do seu treinamento de maneira mais efetiva, para ter melhores resultados. Exatamente, porque a primeira... Eu acho que a mentoria que eu fiz contigo, Carol, foi a primeira turma de todas que tu abriu, não foi?
sim. Foi na época da pandemia, eu acho, né? Foi na época da pandemia. Lá, foi nessa mentoria que eu fiz com a Carol, foi que ela falava muito pra gente aprender a ter essa consciência de saber mudar o exercício quando um aparelho estiver ocupado, perceber a preguiça, o cansaço, a questão de carga, evolução ou não, a questão de você ter consciência corporal, foi tudo isso que eu aprendi lá atrás, que eu trago até hoje e eu consigo desenrolar bem os meus treinos, adaptar conforme eu quero, tudo por conta disso, por causa dessa consciência que eu tive dessa primeira mentoria com a Carol. E para finalizar, né, antes, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou virar a câmera para o outro lado e eu vou mostrar para vocês alguns erros muito comuns que acontecem num exercício que é, para mim, considerado um dos principais da musculação. E não só da musculação, mas um movimento básico do nosso dia a dia. Que quem não consegue fazer esse exercício, eu sei que muita gente foge dele, a maioria das vezes, foge desse exercício, odeia o exercício, mas a gente só odeia aquilo que a gente não domina. A gente só odeia aquilo que não traz resultado. Quando a gente aprende sobre algo, quando a gente domina algo, a gente passa a gostar daquilo. Porque a gente passa a dominar aquilo. Então, eu vou dar um exemplo de um exercício que a maioria das minhas alunas, das minhas seguidoras e das pessoas que eu conheço tem muita dificuldade. Alguns erros comuns e o que vocês podem, de frente do espelho, já tentarem se corrigir. Que é o búlgaro. Eu vou só mostrar o búlgaro, a fundo, tanto faz. Eu vou só mostrar de frente para lá, para vocês entenderem alguns pontos que acontecem. Peraí. Deixa eu colocar aqui. E a Carlinha também foi alguém que eu puxei a orelha que só nessa época. Foi. A gente ainda tem os vídeos de como é que eu fazia o afundo, parecendo as minhas ventas. Eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar de frente e vou colocar de lado, tá? Enquanto eu mostro, se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo que foi falado aqui, vocês deixam aqui que a Carlinha vai tirar dúvida, eu vou tirar dúvida, depois a gente encerra lá, beleza? Então deixa eu... Tô usando o negócio do meu dedo da... Vou ver se vai dar pra ver. Dá pra ver aí? Dá pra ver? Dá pra ver. Eu queria que visse o meu pé também. Não só meu... Na verdade, é mais importante ver o meu pé do que a minha cabeça. Dá pra ver teu pé. Primeiro ponto é a gente ter uma noção de espaço, de divisão aqui do pé. Se estiver muito fechado, eu vou gerar mais desequilíbrio. Se estiver muito aberto, vai sair do alinhamento do quadril. Então é interessante que esteja aqui alinhado com o quadril ou até mesmo com o ombro, tá? São dois pontos aqui que a gente pode usar como forma de equilíbrio. O outro ponto é que quando a gente vai tirar uma perna do chão, é natural que eu desequilibre. É natural. Então, se eu vou tirar a perna do chão, eu vou para um patamar mais baixo para tirar essa perna do chão. Para gerar equilíbrio. Se eu tô em pé aqui e eu tiro, eu fico assim, ó. Eu fico que nem uma barata tonta. Então, eu vou agachar para jogar essa perna para trás. Eu projeto meu tronco para frente, agacho e estico essa perna para trás. Daqui eu já tô com mais equilíbrio, ó. Aí eu vou vir para cá. O que acontece quando essa perna vai para trás normalmente? Essa pelve cai. Por que a pelve cai, Carol? Porque os meus músculos que seguram aqui, glúteo médio, essa parte aqui também do quadrado lombar, abdominal, tudo isso gera um equilíbrio de pelve. Se eles estão fracos, esses músculos estabilizadores do movimento, eu acabo deixando cair. Só que de frente para o espelho você pode tentar igualar, ó. E você iguala tentando contrair o glúteo de trás. Não é só o da frente. O que vai trabalhar é o músculo da frente. Mas eu vou contrair o de trás para estabilizar o meu quadril. Beleza? Então, contrair o músculo de trás, contrair a perna da frente. E eu vou ter uma postura de começar o movimento com o quadril. Porque, normalmente, esse exercício é um exercício que tendem a fazer assim. Ou assim, muito reto. A gente precisa gerar um movimento de flexão do quadril para alongar o glúteo. Aí eu não sinto, eu só sinto o meu quadríceps, porque a pessoa faz um movimento reto. Então, esses são alguns pontos bem simples, bem clássicos, que acontecem normalmente e muitas pessoas acham ruim o desequilíbrio
equilíbrio, não conseguem sentir o músculo alvo e sentem dores no joelho. Porque o joelho entra, o quadril cai e ela faz o movimento toda compensando as articulações e não usando a musculatura. Por isso, elas doem. Entendeu? E eu te contar, viu? Eu tenho aflição, porque todo santo dia eu vejo uma criatura na academia fazendo um desses jeitos aí errados que tu falou. Eu tenho vontade de ir lá, pegar na mão, dizer, amiguinha, deixa eu só te dar uma dica. Mas é chato, né? Você muito chato. Mas é o exercício. Nunca façam isso. Nunca façam isso. Muito chato. É o exercício que mais eu vejo o povo fazendo errado. E esse negócio que a Carol falou, que o movimento é do quadril, quando você tem em mente isso, o joelho vai acompanhar o movimento do quadril, mas o principal movimento é do quadril. E eu, quando eu fazia, eu pensava no joelho. Sempre eu pensava no joelho. E o meu quadríceps era muito avantajado e acabava puxando o meu glúteo, e eu tinha aquele biotipo bem de crossfiteira. Quadríceps muito avantajado e a minha bunda era batida, porque o quadríceps puxava essa musculatura. Quando eu aprendi a ter consciência de movimentos, de agachamento, búlgaro, afundo, ser do quadril, o meu glúteo saiu, mas saiu assim, bonito. E eu sempre falava pra ela, e pra todas vocês que estão na live agora, né? Vou fazer aqui o meu merchan, porque de fato funciona. Eu tenho um curso chamado Acorda Glúteo, que eu desenvolvi exatamente ajustando todos esses fatores. E foi exatamente através dessas pessoas que eu consegui aumentar o glúteo de maneira significativa, né? Inclusive a Sabrina estava aqui também na live há pouco tempo atrás. Todo mundo tem condições de construir um glúteo mais volumoso. A questão é como você está executando seu exercício. E eu vejo muita gente falando assim, né? Eu acho que a menina falou aqui assim, ó. A Manuzinha. Já vi também muito, Carlinha. Às vezes, Manuzinha, você também é uma delas, tá? Vai ser difícil alguém chegar pra mim com um afundo perfeito, impecável. Totalmente construído, bem desenvolvido, bem estabilizado. Acredite. 99% das mulheres que estão aqui nessa live não treinam tão bem assim quanto elas pensam. Exatamente. Inclusive, toda vida que a Carol vem aqui a Fortaleza, que a gente vai treinar junto, eu ajusto alguma ela coisa, sempre corrige alguma coisa que a gente é um vício de postural. Postural, exatamente. Quando eu me filmo, eu vejo várias coisas que eu puxo para um lado, mais para o outro, e eu acabo só percebendo quando eu me filmo. Exatamente. Se filmar é muito importante. E outra coisa importantíssima que a Carol falou, a gente que treina só, às vezes pode parecer vaidade, a gente querer sempre ter um espelho por perto, mas o espelho, pelo menos para mim, como eu não sou profissional da área de educação física, eu não tenho tanto conhecimento de postura, de exercício, então eu preciso de quando tem um local na academia que tem um espelho de frente e um de lado, para mim é perfeito. Porque eu tô sempre me olhando, eu tô sempre me filmando, e são nessas percepções de imagem no espelho ao vivo e depois das filmagens que eu percebo que alguma coisa ainda dá para ser ajustada. É importantíssimo. A sua é minha aluna e ela fez uma pergunta muito interessante e eu acho legal responder também. Ela falou assim, Carol, então quer dizer que se eu quero uma ênfase maior no quadríceps, eu devo deixar o tronco mais reto? Sim, pode ser uma opção, mas quando você desenvolve consciência corporal, Su, você vai conseguir trazer a contração muscular mantendo um equilíbrio entre as duas coisas. E aí você acaba enfatizando o desenvolvimento do quadríceps, adicionando exercícios isolados para o quadríceps no treino do dia. Ao invés de você tentar só brincar com a angulação. A angulação é um dos fatores que você pode, mas eu tenho quase certeza que se a gente num exercício multiarticular respalda menos força para o quadril, a gente acaba gerando uma compensação futura que não é interessante. Eu até já tinha falado anteriormente, nos meus cursos, nas minhas explicações, né, tudo que eu faço, que a gente pode brincar com essas angulações, e eu brinquei com essas angulações muito tempo no meu treinamento. Hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre isso. Porque às vezes quando a gente abdica de uma angulação para enfatizar no músculo, num treinamento multiarticular, né, num leg press, enfim, quando a gente abdica muito, né, eu acho que para uma pessoa comum não é interessante. Se fosse para um atleta, voltando de novo, atleta vale a pena, porque o atleta milimetricamente ele precisa disso. Ele precisa não desenvolver meio centímetro de quadríceps e 5 de glúteo. Mas o indivíduo comum, ele não precisa desse detalhe. Então, vale mais a pena
para você desenvolver mais quadríceps, você fazer mais séries de extensora, mais qualidade na questão da amplitude na hora do agachamento, na hora do próprio afundo. Se você quiser fazer, por exemplo, exigir mais do quadríceps, bote mais amplitude, jogue um step de cada lado. Que aí você vai agachar muito mais, você vai tracionar mais flexão de quadril, sem deixar que o glúteo trabalhe também. Entendeu? E quando você gera consciência corporal, você consegue, mesmo numa angulação que pega o glúteo, você contrair o quadríceps. Era isso que eu ia dizer. Eu aprendi depois da gente conversar muito das aulas e tal, no mesmo ângulo, eu fazendo um exercício específico, no mesmo ângulo, na mesma posição, sem usar de artifícios de jogar tronco para frente ou não. Quando eu quero ativar mais o glúteo, eu ativo mais o glúteo. Quando eu quero ativar mais o quadríceps, eu consigo posterior, até no leg. Eu consigo, se eu quiser chamar mais o meu posterior no leg press, hoje eu já consigo, por conta dessa consciência corporal que tu vem me ensinando já há um tempão. Com o tempo a gente desenvolve isso. Exatamente. Dá sim para desenvolver, mesmo sendo em casa, contanto que você tenha materiais. Gente, não vamos ser muito bobinhos. Para quem está começando agora, qualquer coisa vale. Vale mesmo. Uma caminhada, passear com o cachorro. Se você só senta e deita, qualquer coisa é melhor do que nada. Só que quando a gente fala de performance estética, quando a gente fala de hipertrofia muscular, pense, vai ter que ter sobrecarga. Pode ser uma sobrecarga no início com o peso do corpo, porque isso vai ser válido, mas depois de um tempo isso não vai ser suficiente. Você vai ter que adicionar algo mais. E para níveis superiores, você vai ter que ter alguma coisa. Então, elásticos, anilhas, pezinhos. Se você quer treinar em casa, pense sobre isso, tá? Deixa eu ver outra dúvida aqui de outra pessoa. Já quero meu afã. Verdade, Carolzinha. As meninas estão em peso aqui. Dependendo da mecânica, o Smith pode prejudicar o movimento do afundo? Sim. Sim. Pegou a pergunta dela? Não peguei. É porque para as minhas alunas, gente, eu ensino tudo, até a mecânica da máquina. Recentemente eu falei sobre a mecânica do leg press, eu falo sobre a biomecânica do hack, a biomecânica Cada máquina vai ter uma biomecânica diferente. E isso atrapalha, sim, no desenvolvimento. Quem acompanhou meus stories semana passada viu que eu postei um leg press inclinado de uma aluna minha e o meu leg press inclinado. E era completamente diferente. Com a plataforma, né? Completamente diferente. A plataforma dela estava mais assim e a minha estava mais assim. Quando esse peso vem para cá, olha a diferença como é que ele vem. Ele vem jogando peso de força, de vetor de força pro joelho dela. E aqui vem jogando pro meu quadril, ó. Faz diferença. Faz diferença. Então, dependendo. Agora, o Smith, ele tem poucas variações. Ou ele vai ter uma inclinação para a direita ou para a esquerda, ou ele vai ser reto. Então, assim, eu digo que mais prejudicaria, talvez, um pouco, a questão de como você se posiciona. Pensa no seguinte. Você foi pro Smith, a barra de destrave tem que ir para trás. Não importa se ele está de frente pro espelho, de costas pro espelho. O ideal é que você faça o Smith com a barra de trava de segurança destravando para trás. E não destravando para frente. Não faz o menor sentido. Tá? Concordo. Gente, para finalizar, uma coisa importante, assim, eu e a Carol, a gente não tem muito respaldo para falar de hormônios, assim, para dar dicas de hormônio e tudo, mas a gente tem a nossa experiência de vida, né, no caso. Recentemente agora, vou começar, na verdade, porque eu tenho que começar no 15º dia do meu ciclo, né, a usar progesterona. E é uma coisa importante também para vocês tomarem, assim, de experiência para vocês, tá? Não esperem chegar a sintomas muito específicos de menopausa e tudo. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu dizia até pra Carol, cara, não tô sentindo nada, a minha menstruação é bem... Sabe aqueles aplicativos que tem? No dia que é pra cair a menstruação, ela vinha no dia certinho, o ciclo todo bonitinho. Eu sei usar anticoncepcional já há vários anos, então o que passava pela minha cabeça? Tá tudo normal por aqui, não, nem sintoma de menopausa. Esse meu cansaço deve ser por conta do que eu tô trabalhando muito e tal. Quando fui na médica, né, especializada em endocrinologia, a doutora Thais maravilhosa, ela olhou e disse, Carlinha, tu já tem indicação de começar a fazer reposição hormonal, sim. Justamente para eu não ser aquela pessoa que eu tô com várias pupilas nesse caso. Dormiram aqui numa boa e acordaram no dia seguinte com fogacho, com todas as mazelas de menopausa. Foi assim, pá!
Então, para evitar isso, é importante vocês acompanharem, sim, com o profissional de confiança, como é que estão os hormônios de vocês, tá? A partir dos 38 anos de idade, se você já... Isso se você não tiver sintoma, tá? Quando o sintoma chega, é porque o negócio já tá tudo... já tá bagunçado. Então, não esperem os sintomas chegarem. Eu me arrependo, eu queria ter colocado Botox antes também. Eu também. Eu já comecei a botar Botox depois dos 35 anos. Era pra ter começado antes. Eu também. Mas não tinha dinheiro antes. Não, eu até tinha, eu tinha frescura de raiva, entendeu? Pois é. Mas a questão da reposição hormonal, gente, eu sei que não é um assunto aqui que vem ao caso da gente falar, não, né? A gente não é profissional da área, mas eu vou falar aqui como experiência pessoal, né? Então, se eu não tivesse pensado sobre isso mais cedo, porque a Carlinha veio agora, mas eu contava com 32, eu já estava visando isso. Então, acho que se eu não tivesse visado isso aos 32, 33, para dar uma analisada e já começar ali desde então fazer, realmente talvez eu tivesse chegado aos 40 numa condição um pouco pior. Então, eu acho que é importante, sim, você procurar médicos que tenham uma cabeça um pouco, né, mais aberta. Eu vi recentemente uma influencer que ela colocou assim, que eu até postei nos meus stories hoje, ela falando, fui no médico, eu vi. Viu? Fui no médico e ele disse, chegou pra mim e perguntou, eu falei pra ele, mas doutor, e essas alterações hormonais aqui nos meus exames, não quer dizer nada? Ele, não, então, quer dizer que você tá envelhecendo, né? E aí é o curso natural da vida. Meu filho, é o seguinte, o curso natural da vida é que eu quero ter mais libido, mesmo estando velha, eu quero poder melhorar, e se a gente tem essa condição, né, de fazer isso, então que façamos. Agora, se a pessoa tem indicativos no qual ela não possa fazer isso por algum motivo, aí sim ela vai avaliar com o médico dela, fazer alguma coisa. Mas é interessante a pessoa entender que se ela quer uma melhor performance, está em 50, 60, 70 com a melhor performance, que é natural, a gente pensa hoje em dia muito mais, né, em longevidade, a gente vai ter que estar atento a isso, antenado a isso, estudando cada vez mais sobre, né? Estudem, parem de ficar reféns da informação de profissionais. Tudo que eu tô falando aqui, vai lá, pesquisa, vai atrás de estudo, vai atrás de exames laboratoriais de outras pesquisas, ver como é que funciona, entendeu? Não adianta você ficar refém sempre de uma única informação. Ai, Carol, mas isso dá muito trabalho. Dá, minha filha, viver dá trabalho. Dá trabalho. E assim, parar de preconceito, gente, porque existe muito preconceito de reposição hormonal para anabolizante, existe um preconceito, tá? E aqui a gente não tá pregando nada especificamente. Ninguém tem preconceito com anticoncepcional, né? Mas ninguém. Era isso que eu ia dizer. Falou, já era. Filha. A pessoa passou a vida toda usando anticoncepcional. Chegou a hora, o momento de que precisa, o nosso corpo para de produzir uma quantidade necessária de hormônio que a gente precisa, aí fica com medo porque dá câncer, leu não sei aonde que dá câncer de mama. Gente, vocês passaram, sei lá, 10, 15, 20 anos tomando anticoncepcional. Não faz sentido esse medo de vocês. Então, assim, é como a Carol disse, tem que pesquisar, tem que se informar, dá trabalho. Para eu aprender a treinar sozinha hoje, deu trabalho. São anos, porque eu continuo estudando. De pesquisa, assistir vídeo, assistir aula, testar as coisas em mim, ver o que funciona, o que não funciona. Então, assim, se vocês tiverem preguiça, vai ficar mais difícil. Vocês vão ficar literalmente reféns, né, do profissional que vocês escolherem, tá? Então, quando você tem um conhecimento, sabe, é até mais fácil o resultado chegar. Quando a gente tem mais conhecimento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. A gente falou de forma muito superficial. Acredito que quem quiser ter um acompanhamento, quiser saber mais, né, daquilo que a gente passa, Carlinha tem algumas coisas que ela, não sei se ela nem divulga às vezes. Mas, por exemplo, às vezes não tem condições de ter com ela um acompanhamento nutricional, passa para ela os exames de sangue para ela fazer uma avaliação de como é que tá a tua situação. Ela tem também essa opção, que é bem mais em conta, não sei quanto que tá agora, se ela quiser falar o valor, mas é bem mais em conta e depois, lá pra frente, você pode adicionar um pacote com ela e fazer um acompanhamento nutricional. Mas só de você saber onde é que tá o problema, você já começa a suplementar legal, você já começa a ter um rendimento melhor, e aí você consegue treinar melhor, né? E para treinar melhor, você também pode me contratar, porque eu tenho total certeza que vocês não treinam da maneira que deveriam.
né? Não me contratar individualmente, mas entrar nos meus projetos, entrar nos meus cursos, aprender a se movimentar, como eu acabei de ensinar aqui ao vivo. Então, pronto, se vocês quiserem realmente ter resultado, é investimento, cara. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sem investir em conhecimento, em um bom profissional, em gastar tempo praticando aquilo para ficar melhor. A menina fala assim, eu nunca consegui fazer vácuo. Tentou uma semana. Oi? Tem que se dedicar, gente. E a gente, no pós-40, dobra aí essa dedicação, tá? Pra poder ter um resultado. Exatamente. Quer chegar num resultado melhor? Invista tempo, dinheiro e prática dentro daquilo que você quer melhorar. Sem isso, não se chega a excelência nenhuma. Tá bom? Exatamente. Então é isso. Espero que foi ótimo. A gente tá muito bonito, mano. Eu tô, olha, 40, viu? Como é, farra o print aí das 40. Faz o print. Melhor, deixa eu tirar aqui os comentários 20. da frente. Tomara que não me derrube de novo. Ai, gente, eu não consigo tirar os comentários da frente do meu rostinho lindo. Não consigo. Mas vou tirar 5 comentários, então. Manda as pupilas baterem. Quem for minha seguidora e bater print aqui desse momento, vocês me mandam lá. Depois marca a gente. Muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Ser mulher é difícil, querida. Mas a gente, pode fazer muita coisa pela gente. Beleza? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Um beijo. Tchau. Bom sábado pra vocês. Tchau, tchau.